Ouça agora a palavra do pastor. Uma mensagem que pode mudar a sua vida. Continuando a série de palavras, que a gente está pregando sobre a plenitude do Espírito Santo, a gente está fazendo uma série de palavras sobre a plenitude do Espírito Santo. Hoje a gente vai falar sobre, o tema é como ser cheio do Espírito Santo, amém? Nós vamos aprender algumas coisas importantes para ser cheio do Espírito Santo. E eu vou começar a palavra fazendo uma pergunta para você. Você deseja ser cheio do Espírito Santo? Amém? Eu desejo. Todos desejamos ser cheios do Espírito Santo. Todo cristão comprometido com Deus deseja, do fundo do coração, ser cheio do Espírito Santo. Não é verdade? Todo cristão, todo servo de Deus cristão que é comprometido com Deus, ele tem esse desejo de ser cheio do Espírito Santo. Mas para que isso aconteça, irmão, é preciso, é fundamental. Sim, digamos que isso é o principal. O principal para isso acontecer é você esvaziar o seu coração de tudo que te afasta do Senhor. Tu concorda comigo? Como você é cheio do Espírito Santo, se tem alguma coisa no meu coração que me afasta do Senhor, que não agrada o Senhor, não é verdade? A palavra de Deus diz que nós somos templo do Espírito Santo de Deus. E a palavra de Deus nos aconselha a não entristecer o Espírito Santo de Deus. Então eu tenho que me esvaziar. A palavra esvaziar significa tornar-se vazio, desocupar. Assim, tem alguma coisa que você precisa guardar. Se aquilo ali estiver cheio, uma mala, uma bolsa, um armário, você tem como encher? Não tem, né? Você quer guardar alguma coisa que é nova, que você precisa guardar dentro do teu armário. Aí no teu armário está lá cheio de coisa que nem te serve mais, que nem tem mais servir. Aquele pessoal que tem mania de ficar guardando, achando que um dia vai usar, não é verdade? Não é isso? Vai entrar o novo, a gente aqui, irmã, esvazia o armário para vir o novo, deixa Deus te usar. Tira o velho para vir o novo, né? Então, tira as coisas que são velhas, aquilo que está ocupando um espaço que é para ser ocupado pelo Espírito Santo de Deus. Isto é, devemos desocupar nossa casa espiritual, nosso coração, para dar lugar ao Espírito Santo de Deus. E o que muitas vezes enche o nosso coração? Por exemplo, o orgulho, né? O Espírito Santo vai entrar numa vida que está cheia de orgulho, cheia de si? Não vai. Vai, toda orgulhosa, né? Porque geralmente o cara orgulhoso é um cara que se acha autossuficiente. Você já percebeu? O orgulhoso não é humilde, é muito pelo contrário. É o contrário da humildade, é o orgulho, né? É o inverso. Então, assim, para que ele quer o Espírito Santo se ele já se acha autossuficiente? Então, o orgulho, a vontade própria, é uma das coisas que ocupa o lugar do Espírito Santo de Deus. A vaidade ocupa o lugar do Espírito Santo de Deus. A raiva ocupa o espaço do Espírito Santo de Deus. A murmuração e muitas outras coisas, mas eu só estou falando de algumas coisas. Então, o Espírito Santo não terá espaço para atuar em nossas vidas. Se uma dessas coisas, orgulho, vaidade, vontade própria, raiva, murmuração, estiver ocupando. Você concorda comigo? Concorda comigo, né? Então, o segredo do Espírito Santo, de você ser cheio do Espírito Santo, o maior segredo dessa palavra que eu estou pregando hoje é, na verdade, você negar a si mesmo. Nós temos que, para que o Espírito Santo encha a nossa vida, para que a gente viva a plenitude do Espírito Santo, eu tenho que aprender a negar a mim mesmo. E é por isso que poucos vivem cheios do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque não querem negar a si mesmo e não querem ter uma vida de obediência. Então, assim, negar a si mesmo significa obedecer, né? Obedecer à vontade de Deus. Ou seja, por que Jesus Cristo ele era tão cheio do Espírito Santo, né? Por que Jesus Cristo era tão usado? Porque ele negou o tempo todo a vontade dele. Me cita, leia o Novo Testamento e me mostre
um momento que Jesus tenha falado, não, vou fazer do meu jeito, vou fazer como eu quero. Não, hoje eu não estou afim. Você já viu isso aí? Deus me mandou fazer assim, mas eu vou fazer desse jeito. O pastor e a pastora me aconselharam a fazer desse jeito, mas eu vou fazer do meu jeito, né? Você não via Jesus tendo essas atitudes. E você não via também os discípulos de Jesus tendo esse tipo de atitude, porque o discípulo, ele obedece, amém? E o discípulo, para ser um discípulo cheio do Espírito Santo, ele tem que aprender a negar a si mesmo. E o exemplo que nós temos que seguir é de Paulo, porque ele abriu mão de todos os títulos religiosos dele, né? Reconhecimentos pessoais, e negou a vida que ele tinha antes de como Saulo para viver a vontade de Deus. Você imaginou? Você acha que tem hora que você pensa que perdeu, eu já perdi tanto por amor a Jesus. Perdeu nada, irmão. Quem perdeu muito foi Jesus. Quem perdeu muito foram os 12 discípulos, foram os 12 apóstolos. Quem perdeu muito foi o apóstolo Paulo. Ele abriu do título religioso dele, da posição política dele. Ele tinha status, sabia que ele tinha um status assim de homem importante. Ele abriu mão de tudo isso para fazer a vontade de Deus. Vamos abrir para começar agora a leitura, para a gente entender. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Gálatas 2, versículo 20. Você podia abrir aí para a gente estar lendo junto. E depois continua em Gálatas, que a gente vai ler o 5:17. Para a gente ver o que o apóstolo Paulo disse. Olha o que ele disse. Olha como ele foi uma pessoa que abriu mão dos seus títulos, abriu mão de tudo para fazer a vontade de Deus. O apóstolo Paulo fala assim: fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Ou seja, negar a si mesmo é você estar disposto a falar o que o apóstolo Paulo falou. Olha, eu estou crucificado com Cristo, eu não vivo mais a minha vida, mas Cristo vive em mim. Amém? Você tem coragem para falar isso? Você pode falar isso? Quer ser cheio do Espírito Santo? Você tem que aprender a negar a sua vontade. A sua vontade que eu falo é a vontade da carne. Você tem que aprender a estar... Sabe o que significa estar crucificado junto com Cristo? Sabe por que ele usa esse termo? Na verdade, ele está falando que quando você, como cristão, resolve realmente estar crucificado junto com Cristo, é que você, na verdade, está dizendo assim, eu abro mão da minha vontade para fazer a vontade do Pai. Porque foi isso que Jesus fez. Quando Jesus foi crucificado, ele chegou até aquela posição ali de crucificação ali na cruz, de ficar crucificado lá na cruz, não porque ele tinha pecado, ele carregava os nossos pecados. Ele foi para a cruz porque ele resolveu abrir mão da vontade dele. Ou seja, ele negou a si mesmo. E Paulo está falando a mesma coisa. E ele fala assim: e vivo pela fé, Filho de Deus, que me amou e entregou por mim. Amém? Então vamos ler esse versículo. Fala assim: fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, fala assim: vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Você precisa entender esse versículo, porque negar a si mesmo é você entender essa palavra. Agora vamos lá em Gálatas capítulo 5, versículo 17. No versículo 17 de Gálatas capítulo 5, então não morremos para o nosso eu, não poderemos experimentar, se não morrermos para o nosso eu, não poderemos experimentar uma vida cheia do Espírito Santo. Então declara assim: se eu não morrer para o meu próprio eu não vou
alcançar uma vida cheia e plena com o Espírito Santo. Amém? Então vamos ler aí o que a Bíblia diz no versículo 17. O que a Bíblia diz? Quem lê aí para mim? A carne faz o quê? Então a carne cobiça contra o Espírito cobiça contra a carne. A carne fala para o Espírito assim, ó, não adianta, você não vai ter lugar aqui não. Aí o Espírito fala assim para você que não vai ter. É o tempo todo. Entendeu? Por isso que domingo nós aprendemos sobre quero saber se vocês estão afiados. Sobre a libertação. Porque o que... mas que auto-libertação. O crente já é liberto. Não, o crente tem que viver tentando ser liberto, irmãos. Quem todo dia tem que... Vem cá, peraí, vamos falar. É como se você fizesse um banho espiritual em você. Você não precisa de sessão de descarrego, não, irmão. Você precisa botar a mão no teu cabeção e falar assim, ó, vai saindo da minha mente, que a minha mente é lavada pelo sangue de Jesus. Ó, a palavra de Deus está em mim e vai permanecer em mim e vai dar fruto. A palavra, quando ela está em você, quando ela permanece em você, que ela fica lá no teu coração, nessa terra fértil, que o Espírito Santo de Deus está trabalhando na tua vida, ela germina e você vai comer desse fruto. Mas para isso, eu preciso entrar em guerra com a minha carne. A gente entra em guerra com a carne, porque você entrando em guerra com a carne, você está entrando em guerra contra o diabo. Deu para entender? Porque quanto mais você aprende a fazer a vontade do Espírito, o seu Espírito se fortalece, a sua carne se enfraquece. Mas se você ficar treinando muito, fazer só a vontade da carne, querido, o seu Espírito vai se enfraquecer e a sua carne vai se fortalecer cada vez mais. Por isso que assim, não dá, não existe esse negócio de crente em casa, crente que não vem à igreja, sabe? Crente que não ora, crente que não lê a palavra, crente que não jejua, crente que não louva, crente que não faz a obra de Deus. Não existe, irmão, não existe. Você tem que orar, você tem a sua manutenção, orar em casa, você tem que fazer a sua consagração, você tem que ter o teu bom hábito da leitura diária da palavra de Deus, porque a Bíblia diz que a palavra é como água que limpa, a palavra está lavando o teu espírito, lavando a tua lavando tudo, tirando toda a sujeirada do inimigo da tua vida, e você tem que vir para a igreja para ouvir palavra, para fazer a manutenção. Aqui você recarrega a tua bateria para louvar o Senhor. Amém? Aqui é onde o Senhor, é onde o corpo de Cristo está reunido, é onde a igreja está reunida, e quando a igreja está reunida, Deus ordena a sua bênção sobre a tua igreja. Amém? Então, eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Então, assim, muitas vezes a gente tem que entender esse conflito. Como eles estão sempre em conflito, a carne e o espírito. Então, quando você dá um mozinho para a carne e começa, tá com preguiça, não vou não. Tá bom, hoje não precisa. Não quero mais não. Não, Senhor, vou ficar aqui na cama orando em espírito. Senhor, não, faça isso não, irmão. Vai orar, se ajoelha, vai orar. Tem noite que eu sei que está muito frio, o cansaço está maior. Aí você ora e dorme. Tem noite que eu fico, ora e durmo. Isso quando não ora de joelho, vai dormir de joelho também, né? De tão cansado. Mas tudo bem, não é por causa disso, não é por causa do cansaço. Não é por causa do cansaço que você vai desistir. Faça, irmão. Porque mesmo que você se ajoelhe e seja arrebatado em espírito e entre num sono profundo, o Senhor vai falar assim, tadinho do meu filho. Eu vou abençoar ele assim mesmo. Amém? Mas o que você não pode é desistir. Tá cansado? Subi aqui, até melhorou. Subi aqui nesse altar, quando estava aí na hora do louvor, eu não estava conseguindo nem bater palma. Eu estava com uma dor nesse ombro aqui, nesse braço. Eu estou rindo, mas estou com dor. E quando eu falo que eu estou com dor, eu estou mesmo, irmão, porque eu não sou fraca para dor, não. Mas também nem tomo remédio. Aí quando você me vê tomando remédio, pode contar que a coisa está feia. Então, Marcelo faz, quando você procura remédio, é porque realmente... Então, assim, agora eu estou aqui, estou andando para um lado e para o outro, já mexi o braço, já levantei,
entendeu? É diferente. Você pode entrar dessa porta aí para dentro cansado, ou até desanimado, ou até triste. Olha, mas o Deus que eu sirvo vai fazer você sair daqui com a sua força renovada. Se entrou triste, vai sair alegre. Se entrou com dor, vai sair sem dor. Se entrou atribulado, vai sair liberto. Vai. Ai, tá cedo feito limão. Vai sair feito uma laranja lima. Não, melzinho. Tem laranja lima que tem gosto de nada. É melzinho. Vai sair igual um melzinho. Amém? Eu tenho que ir, porque a pregação tá pequenininha. Mas se eu falar demais, eu vou ter que terminar na semana que vem. Não dá, né, irmão? Duas quarta-feiras para terminar cada pregação, né? Oi, pessoal. Tá filmando, viu? Legal. Gente, olha só. Agora vai ser ao vivo. Vocês vão só ouvir. Vocês vão ver a pregação. Amém? Fala para mim. Oi, Tiago! O Tiago está nos ouvindo, lá em São Paulo. Tiago, Deus te abençoe em nome de Jesus. O endereço aqui, ó. Se você quiser acessar depois no YouTube, é Igreja Apostólica Caminho. No Facebook, Apostólico Caminho. No Instagram, Apostólico Caminho. Deus te abençoe. Vamos lá. Continuando aqui, voltando para a pregação, amém? Então vale muito, mas muito a pena você abrir mão da tua vontade, da vontade da carne para fazer a vontade de Deus. Eu te garanto que vale muito a pena, muito. Olha, gente, eu posso falar isso como jovem, porque eu sou jovem, tá? 50 anos daqui a alguns dias. Eu entrei na igreja com 15 anos de idade, hoje eu vou fazer 50 anos. E hoje eu colho o fruto da minha obediência e de não ter aberto a mão de fazer a vontade de Deus. Então, eu dou esse conselho para o jovem. Procure sempre obedecer, procure sempre fazer o melhor, escolher o melhor caminho, amém? Então, é impossível alguém ser controlado pela carne e viver a plenitude do Espírito? Não é. Não adianta. Não se iluda. Entendeu? Você pode ir lá numa reunião de fogo. Isso aí, fogo puro. Mas se você atravessou a porta, continuar fazendo a vontade de carne, o fogo se apaga. A manutenção desse fogo do Espírito, de estar cheio do Espírito, não é você ir em oração fogo puro, ir para a mão. A manutenção disso, de continuar cheio do Espírito Santo, é você continuar fazendo a vontade de Deus e negando a vontade da sua carne. Amém? Amém ou não amém? Para sermos cheios do Espírito Santo, precisamos crucificar as obras da carne. Vamos abrir lá agora em Romanos, capítulo 8. Vamos abrir em Romanos, capítulo 8, versículo 5. Romanos 8, 5. Diz assim, ó. Porque os que são segundo a carne, inclinam-se para as coisas mas os que são segundo o Espírito para as coisas Então, é bem simples de entender. A matemática desse versículo é simples. Se na minha vida a somatória da inclinação para a carne for maior do que a somatória para a inclinação do Espírito, querido, você vai colher muitos mais frutos da carne do que fruto do Espírito. Então, a gente tem que se inclinar para as coisas do Espírito, para que a gente possa ser cheio do Espírito. Se eu me inclino para as coisas da carne, eu vou ser cheio das coisas da carne. Amém? Então, eu quero também falar com você que renovar nossa mente dia após dia na palavra de Deus. Vamos ler agora lá em Romanos 12, versículo 1 e 2. Nós precisamos disso, eu já falei no começo. Eu preciso renovar a minha mente todos os dias. É por isso que eu tenho que ter o bom hábito da leitura diária da palavra. Ok? Por quê? Porque a Bíblia diz que a palavra é água, ela é limpa. Ou seja, conforme eu for lendo a palavra... pois professora, mas
professora aí. Mas pastora, professora não, pastora. Pastora, eu não entendo nada do que eu leio. Pede o Espírito Santo para te ajudar. Pede o Espírito Santo para te revelar. Pede o Espírito Santo para ensinar. Assim como a gente muitas vezes vai orar e acaba dormindo, se você dormir em cima da Bíblia, tudo bem, amém. Ela não vai entrar pro como é que é? Hã? Não, é, né, osmose, né? Ela não vai entrar na tua cabeça com osmose se você, dormir em cima da Bíblia. Mas não significa que você não vai tentar ler de novo. Outra vez, outra vez, outra vez e outra vez. Uma hora vai entrar, irmãos. Não é verdade? Tem que ler. Tem que ler a Bíblia, tem que ler a palavra, tem que meditar na palavra, nem que seja um versículo, nem que seja um capítulo por dia, mas leia a palavra de Deus. E o que está escrito aí? Quem lê para mim Romanos 12, 1 e 2? Quem vai ler? Só a Solange, que é candidata a ler? Alguém leia, por favor. Sabe o que é se entregar em sacrifício vivo? É quando você abre mão da tua vontade para fazer a vontade de Deus. É quando você abre mão da vontade da carne para fazer a vontade do Espírito. É quando você, é o que a gente está falando desde o começo, que o apóstolo Paulo ensina, é quando você aprende a negar a si mesmo. Tem que negar, gente. Eu vou falar uma coisa para você. Isso é um exercício. Você tem que se exercitar. Eu tenho o hábito de fazer isso todos os dias, mas eu sei que isso é pecado. Isso não faz mal para minha carne, eu estou em pecado. Então você tem que dizer todo dia não para a tua carne. Ah, pastora, mas eu disse não hoje eu consegui, mas ontem eu caí. Mas no dia seguinte você vai dizer não. Aí você vai dizer não um dia, depois você vai treinar dizer não 2 dias, depois você vai treinar dizer não 3 dias, e a sua carne ela vai ter que aprender que você não faz a vontade dela, mas você faz a vontade de Deus. Discute com ela. Ela chega no espelho e fala assim, olha aqui, carne, eu não faço a tua vontade, eu faço a vontade de Deus. Porque eu quero ser cheia do Espírito. Então eu digo para você não, hein? Hoje não. Hoje você não vai derrubar nessa. Irmão. Quer dizer que tu é todo metidão lá para encarar os outros, né? Não, meu querido, não vou fazer nada. Mas você não encara a tua carne, encara a tua carne. Tá de covardia por quê? É autolibertação mesmo. E ainda fala assim para ela, olha aqui, a minha mente é lavada pelo sangue de Jesus. Eu te desligo dela. Tá entendendo? Mano, tem que ser louco mesmo. Os outros falam, fulano, tem alguém aí com você? Não, tô brigando comigo mesmo, esquenta a cabeça não. Eu tô tratando a minha carne. O que você tá fazendo? Tô me libertando dela. Quer também? Se você quiser, quando eu tiver bom, eu boto na tua mão, a mão na tua cabeça e repreendo. Mas primeiro deixa eu ficar bom de libertar a minha própria carne. Irmão? Então, vem cá. Tu não é fedorento não, né? Toma banho só uma vez por mês. Toma banho todo dia, né, irmão? 24 horas sem tomar banho já fica, uma fedentina, tanto em cima como embaixo. Fica estreito. Aí você, não precisa cortar não, irmão. Crente não tem que ficar com tabu, não. Corta, não pode, não falei nada. Em cima e embaixo, eu falei alguma coisa? Aí tua carne tá se sujando todo dia, né? Porque você que quer, né? Você fica lá todo dia com ela rolando na lama. Pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, todo dia. A carne fala, vai lá, faz isso, vai. Aí você vai, né? Aí vai lá. Aí depois vai. Não vou ministrar a libertação em mais ninguém aqui agora. Quando vim para cima de mim, eu falei assim, põe a mão você mesmo na tua cabeça. Agora você mesmo fala o que eu já ensinei. Vai, rapa a tua carne. Fala para Satanás para sair. Fala para ele que ele é um invasor. Que ele está invadindo a minha vida, mas a minha vida só tem lugar para o Espírito Santo de Deus. Se você não tirar ele, o Espírito Santo de Deus não tem como vir. E, irmãos, eu vou falar uma coisa para você.
experimentar a presença de Deus constantemente na nossa vida é a melhor coisa desse mundo, desse universo, desse planeta. Não tem preço. Esvaziar-se de si mesmo e deixar o Espírito Santo de Deus encher a sua vida, você vai viver numa plenitude. Aí você vai viver, sabe o quê? O que a Bíblia chama de os frutos do Espírito. Sabe o que é estar cheio do fruto do Espírito? Vamos ler em Gálatas capítulo 5. Volte lá para Gálatas. Gálatas capítulo 5. Quando vocês renovam a sua mente, não é algo fácil, mas requer disciplina, perseverança, mas o resultado é maravilhoso. Quando estamos cheios do Espírito Santo, nós produzimos frutos do Espírito. Sabe quais são esses frutos? Fala assim, amor. Você quer amor? Você quer amor? Então, alegria. Você quer alegria? Paz. Você quer paz? Aí a segunda, presta atenção se pedir. Se pedir paciência, vai vir tribulação, mas pede. Paciência. Amabilidade. Bondade. Fidelidade. Mansidão e domínio próprio. Isso tudo são frutos do Espírito. Isso tudo é o que você experimenta quando você se esvazia de você mesmo. Todos esses frutos só vão vir para a sua vida. Todos esses frutos do Espírito Santo de Deus só vão vir para a tua vida se você se esvaziar de você mesmo. Vamos ler lá em Gálatas, capítulo 5, 22. Lê aí alguém para mim, que eu me perdi aqui. Quem lê? Pode ler o outro. E os que são? 24, Ju. Agora lê o 25. Agora 26. Entendeu? O apóstolo Paulo não falou que ele já estava crucificado com Cristo? O apóstolo Paulo falou que já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim? Que era o Filho de Deus, aquele que tinha morrido na cruz. Então é isso que a gente tem que viver. Eu perguntei aqui para todos vocês, você quer paz? Quero. Você quer alegria? Quer. Você quer paciência? Quero. Quer bondade? Quer. Quer fidelidade? Quer. Quer mansidão? Quer. Quer domínio próprio? Quer. Então tem que pagar um preço para isso, por isso. E pagar o preço para isso significa negar a si mesmo. Vale muito a pena abrir mão da vontade da carne para fazer a vontade de Deus. Fala para a pessoa do teu lado, vale muito a pena abrir mão da vontade da carne para fazer a vontade de Deus. Tá lá, ó. Ontem foi legal. A gente gravou, né? Que agora a gente tá demais, né, Marisa? A gente descobriu para gravar ao vivo. Oh, glória a Deus! Amém! Então ontem nós filmamos a célula, né? A célula. E os jovens estavam lá, o Simões, a Jéssica, Eu fiz teste, aquela primeira foi melhor do que a segunda, porque todo mundo gosta de coisa boa no Facebook, de que dá errado, né? Então, eu dei umas gafes lá, o pessoal ficou rindo. Aí a gente filmou e hoje o pastor estava falando que uma pessoa ligou para ele e falou assim, pastor, o que é aquilo? E ficou um pedaço da célula dos jovens, e ficou um pedaço da célula um pedaço da célula. Ficou um pedaço da ministração que o Simões estava falando e depois o César. Hoje o rapaz ligou, pastor, encantado com o testemunho do Simões, né? E a gente ficou feliz, porque para honra e glória do Senhor, o Simões, ele é bem novo convertido, irmãos, mas eu e o pastor, como pastores dessa igreja, a gente feliz de ver a maturidade dele espiritual, entendeu? Então, assim, por quê? A gente quer que os jovens daqui cresçam na palavra, amadureçam na palavra, entendeu? Tenham intimidade com Deus, conheçam um Deus que você tem que ter um relacionamento com Ele. E jovem é bom de relacionamento, né? Tem jovem que é
tão popular, né? Se relaciona. Mas, na verdade, o que a gente precisa ensinar para o nosso jovem? Que Deus está bem perto dele, que ele pode ter um relacionamento, que ele tem que ser cheio do Espírito Santo de Deus, sabe? Ele tem que ter intimidade com o Espírito Santo de Deus. Olha uma coisa importante que Jesus disse. Jesus vivia em constante comunhão com o Pai. Isso capacitava ele a enfrentar os ataques de Satanás. Esse é mais um motivo que eu preciso dizer para você, que você precisa abrir mão da sua vontade, da vontade da carne, negar-se a si mesmo e ser cheio do Espírito Santo. Se inclinar para as coisas espirituais, se inclinar com a vontade do Espírito. Sabe por quê? Porque você vai ter mais força para enfrentar as coisas do diabo, enfrentar o mundo espiritual, né? E o apóstolo Paulo, ele nos ensina, vamos abrir agora em Gálatas, e nós vamos em Efésios capítulo 5, devemos exercer algumas práticas espirituais além da oração. Paulo nos ensina 3 coisas, eu vou falar sobre essas 3 coisas que está em Efésios, abre aí na tua Bíblia, Efésios capítulo 5, versículo 18, olha só, 3 coisas importantes que o apóstolo Paulo nos ensina aqui. Se quisermos também ser fortes espiritualmente para vencer as lutas e fazer a vontade de Deus, devemos exercer práticas espirituais além da oração. Paulo nos ensina quais são essas práticas. Vamos ler lá? Não, posso ler? Todo mundo já achou? Efésios 5, 18 e 21? Olha o que ele fala. Não se embriaguem com um vinho que leva à libertinagem, mas deixe-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, com hinos, com cânticos espirituais, cantando e louvando de coração o Senhor, dando graça constantemente a Deus, Pai, por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E sujeitai-vos uns aos outros por temor a Cristo. Então, vamos ver o que o apóstolo Paulo nos ensina em Efésios 5, 18 e 21. Primeiro, ele fala que a maneira que nós temos de ser cheios do Espírito Santo, ele dá 3 posições aí importantes. A primeira é cantando louvores a Deus. Ele não fala hinos, salmos, louvores, né? A segunda é dando graças a Deus. E a terceira é se sujeitando uns aos outros. Amém? Então, vamos ver o primeiro que está no versículo 19. Vamos ver o primeiro que está no versículo 19. O primeiro que nós vamos falar está no versículo 19 e fala sobre o quê? Que nós devemos o quê? Cantar, falando entre si salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. Ou seja, muitas pessoas, né? As pessoas no mundo, quando estão com um problema, eles bebem para lidar com o problema, né? Usam drogas para lidar com problemas, toma antidepressivo para lidar com problemas, né? Com as dificuldades emocionais. Mas isso tudo são formas de se refugiar. Ele não está enfrentando o problema, ele está se refugiando do problema. Não é verdade? Ele está encontrando nesses meios, na bebida, né? Nos antidepressivos, remédios, ele está encontrando uma maneira de se refugiar daquele problema. Mas Paulo diz que a melhor defesa para o cristão contra a tristeza, contra a depressão, é cantar louvores a Deus. Então nós devemos cantar. Se você está triste, cante. Se você está triste, ouça louvores. Leia um salmo. Sabe? É tão bom. Sabe o que é salmodiar o Senhor? Salmodiar o Senhor, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Olha como é que é legal você... Não era isso que o salmista fazia? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. Ele, né? Ou então imagine você, Senhor, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Senhor vai me fazer deitar em pastos verdejantes, vai me guiar em águas tranquilas, vai trazer refrigério. Entendeu? Não é diferente? Você se refugia no Senhor, salmodiando, louvando,
cantando ao Senhor. Isso é a defesa do cristão contra a tristeza, contra a depressão. É cantar louvores a Deus através de salmos, de hinos, de cânticos espirituais. Levantamos o nosso espírito e o fortalecemos. Amém? Com isso somos capazes de ajudar e encorajar outras pessoas. Irmãos, eu vou falar por experiência própria. Quem já teve essa experiência de estar triste, em casa, triste, chateado, chorando, aí bota um louvor. Aí parece que aquele louvor, parece não, o louvor foi enviado do céu para você. Porque o louvor começa a falar com você e daqui a pouco você está chorando ali na presença do Senhor. Você, não é assim? Não é? Ou então daqui a pouco o Espírito Santo de Deus traz um louvor, né, Ju? Traz um louvor e você começa a cantar aquele louvor e parece que aquele louvor não sai mais da sua mente. Toda hora você canta aquele louvor e aquele louvor vai te alimentando, vai alimentando a tua alma, vai alimentando o teu espírito, vai fortalecendo o teu espírito, amém? Os cânticos servem também para mostrarmos a nossa gratidão a Deus nos momentos de alegria. E para que mais que servem os cânticos? Para você mostrar gratidão a Deus. Vamos ver lá em Tiago, capítulo 5, versículo 3. Tiago 5, 3 fala o quê? Amém? Quem achar, lê aí para mim, por favor. Tiago 5, versículo 13, por favor, 13. Versículo 13. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante. Então, está sofrendo? Faça oração. Está alegre? Cante. Né? Então, o cântico também é uma forma de você agradecer. Eu vou louvar um hino aqui, irmãos, de gratidão ao Senhor. Entregue esse louvor de gratidão ao Senhor. A gente via tanto isso antigamente, hoje a gente vê pouco. Pastor, posso louvar um louvor de gratidão ao Senhor? Posso entregar um louvor de gratidão ao Senhor? É bíblico, viu, irmãos? É bíblico. Então, quando estiver no momento de louvor da igreja, do culto, esse culto que a gente faz, sabe para que você tem que cantar? Não é um ritual do culto, não. É cantar ao Senhor na hora do culto. Quando a gente abre o culto, é um momento que a gente está tirando para agradecer a Deus. Então, quando você estiver no momento de louvor, abre a tua boca e cante, porque é o momento que você vai estar agradecendo a Deus. De preferência, fala assim: Senhor, recebe o meu louvor como um ato de gratidão a Ti, porque hoje, Senhor, o dia não foi fácil, mas eu vim para a tua casa, eu estou aqui e eu vou te louvar, amém? E eu vou sair daqui renovado, amém? E o segundo tópico, né, do que Paulo nos ensina, o apóstolo Paulo também diz no versículo 20, dando graças a Deus. Nós temos, irmãos, o que ele fala aqui no versículo 20? Dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, a palavra diz que nós devemos dar graça constantemente. E sabe o que acontece com a gente? A nossa balança é assim, ó. Pedir muito, agradecer pouco. Essa balança tem que ter equilíbrio, irmão. E o equilíbrio dessa balança é você pedir, mas você lembrar de agradecer também por tudo que Deus já fez na tua vida. Por tudo que você já conquistou. Porque parece, irmãos, que na vida do crente hoje em dia, sabe o que eu percebo? Parece que uma luta que ele está vivendo agora anulou tudo que Deus já fez na vida dele antes. Ô, irmão, por favor, né? A pior coisa na vida do ser humano é o cara ser ingrato, a ingratidão. Irmão, a ingratidão. Você gosta de alguém que é ingrato? Você fica alegre quando alguém é ingrato com você? Você fica alegre quando você se dedica a uma pessoa, ajuda, vai lá, tá junto com ela na luta, no problema, na dificuldade, dando força, orando por ela, jejuando, dando sempre uma palavra de Deus,
de ânimo, fala, vai lá, não desiste, fica firme, vamos embora, eu vou te buscar, eu vou te carregar, mas eu vou te arrastar, mas você vem. Aí na hora que o cara tá na te dá gosto. Nem liga mais. É assim. É assim. Sai reclamar. Ah, Deus! Eu não aguento essa luta, Senhor! Por quê, Senhor? Por quê? Meu filho, por que não? Pra quê? Estou te mostrando que você tem que aprender a se fortalecer, a ter fé, a ser perseverante, a ter paciência, a ser grato também, a louvar na hora da luta também, mas louvar também na hora de agradecer. Porque a palavra de Deus diz o quê? Que nós temos que trazer à memória aquilo que nos traz esperança. Desgraça te traz esperança, irmão? Aí você vai ficar pensando só na desgraça do problema, do que está acontecendo. Irmão, busca a esperança nas coisas que Deus já fez e que Deus ainda vai fazer. Sabe por quê? Porque Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Operando Ele, quem impedirá? Aquele que começou a boa obra na tua vida, Ele é fiel. Então toma a sua posição, negue a si mesmo, esvazie de si mesmo, busque a presença do Senhor, alimente o teu espírito. Para de alimentar a carne e vai que o Senhor é contigo e você vai viver os frutos do Espírito. Amém? Ele sabe que até mesmo as coisas que dão errado, Deus fará tudo cooperar para o nosso bem. Presta atenção. Tudo aquilo que dá errado na tua vida, até o que dá errado coopera para o teu bem. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e que Deus tem um propósito. Quando entendemos que tudo que enfrentamos é para o nosso crescimento espiritual e que os sofrimentos de hoje não se comparam com a glória eterna reservado, que está lá em Romanos 8,18, nós encontramos muito motivo para agradecer. Irmãos, verdadeiramente, nós vivemos na nossa vida como cristão dupla honra. Porque a glória de Deus é para essa terra e para a glória lá, para a eternidade. A bênção de Deus na tua vida não se limita só nesse mundo material, se limita na glória. Porque a Bíblia diz aqui em Romanos, vamos ler lá em Romanos, abre lá em Romanos 8, que o que nos espera na glória é muito mais. Sabe qual é o nosso problema? A gente é muito terreno. A gente tem que ser extraterreno. A gente tem que viver mais as coisas sobrenaturais. A gente tem que viver mais as coisas espirituais. Porque a palavra de Deus diz que o que está reservado na glória não se compara a qualquer coisa que você já viveu aqui nessa terra. Pensa aí. Pensa aí agora. No momento mais feliz da tua vida. Aquele momento que você estava em glória. Você estava, nossa. Pensa aí. Uma conquista. Uma conquista que tenha te alegrado muito. Que você, nossa, olha. Não se compara ao que Deus tem reservado para você. Romanos 8,18. Quem pode ler aí para mim, por favor? Não se compara. Nenhuma aflição. Nenhum problema. E nem mesmo aquele melhor momento que você tenha vivido aqui da tua vida, não se compara à manifestação da glória de Deus na tua vida. É essa esperança que move o cristão. É essa esperança que nos move. Que nada se compara ao que Deus reservou para mim e para você na glória. Irmãos, você pensa que o mundo está ruim? Tá não, irmão. Só está se aqui. Né, pastor? O negócio vai ficar mais feio ainda, irmão. O negócio vai ficar mais feio a igreja for arrebatada.
Quando o Espírito Santo de Deus já não estiver mais aqui. Porque olha só, vamos prestar atenção. Presta atenção aqui. O Espírito Santo de Deus está aqui por causa da igreja, não é verdade? Quando a igreja não estiver mais aqui, o Espírito Santo de Deus vai ficar aqui? Não. Então, nada se compara o que ainda vai acontecer, o que ainda está por vir para esse mundo, o que está reservado. Então, irmãos, quando você ficar triste, pensa um pouquinho no que Deus reservou para você na glória. Pensa um pouquinho. Pensa nesse versículo, fala assim, nossa, o que Deus tem reservado para mim é muito, 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 muito mais do que qualquer luta, do que qualquer problema. O que eu preciso agora é, sabe o quê? Me agarrar no Espírito Santo. Você tem que se agarrar no Espírito Santo. Se agarrou ao anjo e fala assim, Espírito Santo, me ajuda. Só que você vai fazer o contrário. Você vai agarrar no Espírito Santo e falar assim, Espírito Santo, me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda, não me deixa, me ajuda, me ajuda. Se agarrem, porque Ele está com você 24 horas por dia. Quando você acordar, dá bom dia para Ele. Quando você acordar, diz para Ele que Ele é bem-vindo na tua vida. Que você quer a presença dEle naquele dia na sua vida. Que você precisa dEle. Amém? E terceiro e último tópico. Sujeitando uns aos outros, versículo 21. O último tópico desse versículo diz assim, sujeite-se uns aos outros por temor a Cristo. Sabe por quê? Você tem que se sujeitar ao seu irmão? A palavra diz que nós temos que se sujeitar por temor a Cristo. Uma das coisas que mais trazem satisfação na vida é servir pessoas. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Aprenda a servir pessoas. Isso é ser cheio do Espírito Santo. É saber servir. Aqueles que são egoístas, ambiciosos, nunca se sentem realizados, jamais serão cheios do Espírito Santo. Se o cara é um egoísta, se o cara é um ambicioso, se o cara nunca se sente realizado. Já viu aquela pessoa que nunca está satisfeito com nada? Parece que ele nunca conseguiu alcançar nada. Ele já viveu um montão de coisa, mas ele parece que nunca viveu nada, porque parece que ele já esqueceu de tudo que ele já viveu antes. Ele nunca vai ser cheio do Espírito Santo. Mas quando decidimos colocar em prática o amor e nos preocuparmos com a necessidade do outro, o Espírito Santo nos enche de um sentimento de alegria que não dá para explicar. Sabe o que é você se sujeitar ao outro, como está escrito aqui em Efésios? Você sabe o que é? Você sabe o que é se sujeitar ao outro? Isso é temer a Jesus Cristo? É você estar disposto a ajudar o teu irmão. Você está disposto a estender a mão para ele. Irmãos, nós não precisamos na igreja de pessoas que fiquem julgando as outras pessoas. Nós precisamos na igreja pessoas dispostas a ajudarem outras pessoas. A estender a mão. Dizer, cara, vem cá, vou te ajudar. Não pode continuar desse jeito. Você não pode permitir que o diabo continue destruindo a tua vida. Deixa Deus trabalhar na tua vida. Vamos lá, eu vou orar com você. Vem conversar comigo. Quando você precisar, pode me procurar. Isso é se sujeitar uns aos outros. Porque a Bíblia diz lá em Atos, capítulo 20, versículo 35. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Se sujeitar ao irmão, se sujeitar ao outro, é você estar disposto a dar mais do que receber. O problema é que o mundo hoje quer receber, mas não quer dar. Se quiser receber um pouquinho, mas está disposto a dar, tudo bem. Mas dar, a Bíblia é o inverso, gente. A Bíblia, ela anda na contramão desse mundo. O mundo fala assim, eu não vou receber nada em troca, então eu não vou fazer. Alguém já ouviu essa frase? Ah, tá. Ô Solange, você podia me ajudar? Tá bom, o que você vai me dar com isso? Você vai me dar o quê? Hein? Ah, tá bom, posso te...
vou te ajudar, tá? Mas você vai ter que me dar alguma coisinha em troca. Também não é assim, né? Toma lá da cá. Toma lá da cá. A Bíblia, ela é diferente do padrão do mundo. A Bíblia diz que é melhor dar do que receber. Bem-aventurado é aquele que dá. É melhor dar do que receber. Amém? Você quer ser cheio do Espírito Santo? Então, primeiro, esteja sempre louvando, agradecendo e servindo aos outros. Amém? Vamos ficar de pé? Hoje você aprendeu. Isso é ser cheio do Espírito Santo. É bem simples, né? Não é simples? Você achou simples? Então, acrescente as suas orações. Acrescente as suas orações. Também, você cantar louvores a Deus. Você dá graças a Deus por todas as coisas constantemente e se sujeitar uns aos outros. Se você entender esse versículo em Efésios 5, 18 e 21, que quando você chegar em casa ou amanhã você vai continuar lendo e vai continuar meditando, se você entender esses 3 passos, você vai ser um homem e uma mulher cheia do Espírito Santo de Deus. Amém? Amém? Glória a Deus. E eu volto à primeira pergunta que eu fiz no começo. Você quer ser cheio do Espírito Santo de Deus? Quem quer ser cheio do Espírito Santo de Deus, levante as mãos. Então, ora comigo, Senhor, eu quero ser cheio do teu Espírito. Espírito Santo, enche a minha vida. Eu desejo negar a mim mesmo para viver uma vida plena com o Espírito Santo. Eu quero ser crucificado com Cristo. E eu não quero que viva eu, mas que Cristo viva em mim. E a vida que agora vivo no corpo, eu vou viver pela fé no Filho de Deus, que me amou e entregou a sua vida por mim. Continua de mão levantada, feche teus olhos. Jesus entregou a sua vida por você. Jesus entregou para que você tenha uma vida plena e abundante. Eu vim para que todos vivam e vivam em abundância. Amém? Jesus Cristo veio, morreu na cruz para que você vivesse em abundância. E você vai viver essa abundância na tua vida. Você vai viver. Porque junto com as suas orações, você vai acrescentar essas 3 atitudes na tua vida. Você vai lembrar de cantar louvores a Deus. Você vai lembrar de dar graças a Deus, de agradecer a Deus. E você vai se sujeitar ao seu irmão. Dando, doando, se entregando, se oferecendo. Falando, Deus, está aqui a minha vida. Fala assim, minha vida está aqui, Senhor. Como sacrifício vivo. Não é um sacrifício morto. Sabe por que é um sacrifício vivo? Você morto louva ao Senhor. Morto dá graça ao Senhor. Morto ajuda alguém. Mas Jesus ressuscitou e Jesus ressuscitou a sua